quando e por que você decidiu fazer telemedicina, atender por telemedicina? Eh, Quando foi na pandemia, né, já na terceira onda é que eu tive esse insight, né, para poder atender telemedicina, porque começou a vir aparecer as novidades, a gente ouve algum colega falando, né, aí eu comecei a entender que o que que estava acontecendo ao meu redor. Até então não tinha muita noção. Aí eu comecei nessa época, a Unimed estava prestando serviço de telemedicina, tinha uma empresa terceirizada, eu falei: "Ah, vou tentar, né, como que funciona isso aí". Ah, e através dos anúncios também, primeiro foi tudo se deu através dos anúncios que eu vi, né, sobre o curso e tal, eu comecei a estudar a respeito. Depois disso, eu fiz, né, o curso com você. Depois veio a questão da telemedicina, que eu descobri que a Unimed estava prestando esse tipo de serviço. Entrei no grupo, né, que prestava esse serviço para ela, fiz parte por acho que foram 3 meses, que foi aquele pico mesmo, só que eu já peguei, assim, do meio para o fim, né. Uhum, Aí eu prestei serviço para eles 3 meses. Para entender, eu fiquei muito curiosa, né, e tinha vontade de entender. E acabei gostando. Aí de lá uhum. para cá eu fui tentando descobrir, né, como que faz, aprender como que seria a parte particular, que cada hospital, cada instituição tem, né, algumas regras, algumas coisas assim. Aí a minha curiosidade depois foi para a parte particular, que eu consegui também entender, né, inclusive pelo Doctoralia, que é o que eu uso hoje, né. Uhum, sim. E daí para lá eu tenho buscado cada dia mais, aprender, entender e inserir no mercado, nesse mercado que veio, né, Uhum. para ficar. Né, Eu sei, assim, depois que você começa a ler, inteirar do assunto, né, aí eu, assim, você percebe que tinha colegas que já fazia há muito tempo, ou que a gente fazia algumas coisas que acaba sendo né, telemedicina, só que às vezes a gente não tem esse conhecimento para poder, né, falar: "Não, eu faço, eu presto, eu já fiz isso", mas acaba sendo, quando você pensa bem, você, né, a gente faz telemedicina, só que de forma, né, não é, formal. estava informal, né, agora tem a É, oportunidade de formalizar, exatamente. esse atendimento, né. Porque se eu É, olho um exame, se eu atendo um paciente no WhatsApp ou no telefone, converso com ele, oriento, prescrevo, faço as coisas, né, de um ato médico, é uma consulta, é uma telemedicina, né. Só aham, que verdade. informal, mas é. É, eu vou fazer um adendo aqui, né, a gente como nós somos médicos de família, né, essa Uhum. live aqui tá bem família, né, porque a minha filha quer participar um É pouquinho linda, aqui, né. ó. Aham. Obrigado. Então ela bom, quando eu faço telemedicina até elas ficam, né, lá, mas aqui a casa é bem grande, né, tem um corredor grande, Uhum. e Uhum. aí mas quando eu estou fazendo live eu deixo elas mais livres aqui para poder participar, né. Na Uhum. telemedicina a gente precisa daquela privacidade, né. Uhum. Mas então, Jane, a gente, né, como médico de família também, que a gente falou, né, nessa oportunidade, mercado de trabalho, também abriu muitas oportunidades para os médicos de família, né? Abriu. Inclusive, tem empresas, né, que elas exigem o RQE em medicina de família É. para fazer alguns tipos de atendimentos, né? Como foi, assim, para você a questão do... Qual foi o seu maior desafio, assim, no início, né? Quando você foi implementar o uso da telemedicina na sua prática clínica, assim, no seu dia a dia? Primeiro desafio foi aceitar que isso, veio para ficar. Eu não concordava, né, achava, assim, muito estranho, né, tipo, isso Sim. veio para ficar mesmo, né, tanto é que um dia eu te falei que a gente atendeu uma gestante que veio para nós do norte de Minas, e não, do Aham. norte não, ela tinha vindo de São Paulo, estava morando em Sete Lagoas, e foi bem no início da primeira onda, que foi quando fechou tudo mesmo, né, e a gente atendeu ela, inclusive no hospital privado, e ela falou pra gente, ela estava com covid, né, e chegou pra gente Uhum. falando que tinha feito uma consulta com o médico dela por telemedicina, e a gente acabou registrando isso em prontuário, então foi uma coisa bem, assim, que me chamou a atenção. Eu, inclusive, fui uma ignorante nesse sentido, né, a gente registrou em prontuário que como assim a paciente fazendo, né, paciente fazendo pré-natal com
o médico dela qual o problema, né, ela tem que sim fazer a ausculta do bebê, o exame físico, mas nesse período de consultas, dependendo do contexto, ela pode sim fazer uma consulta, né, Sim. Uhum. orientação, né, a teleorientação, mostrar exames, que às vezes vamos supor, não mudou nada na rotina dela, no exame físico dela, ou não está sentindo nada, quer mostrar um exame ou uma orientação, inclusive ela precisava, ela não achava ninguém para atender ela, porque fecharam-se as clínicas, Uhum. o mundo parou, né, para atender Covid. E a gente Sim. registrou isso no prontuário, eu e mais, né, Uhum. todo mundo que atendeu. Como assim? Da onde essa menina tirou Aham. isso? Que o médico dela está atendendo ela por telemedicina, não existe. Né, então Uhum. existe sim, hoje a gente vê sim, claro que existe. Aí depois, esse foi um dos desafios, depois veio a questão assim, tá, mas como que funciona, né, como inserir no mercado, como, fazer isso também sozinha, porque quando você entra no hospital, numa empresa para fazer telemedicina, você recebe um treinamento, você pega toda aquela parte da empresa que eles te passam, como que faz, e dá sequência naquilo. Agora, quando a gente vai fazer sozinha, também foi um desafio, né? Como que eu vou fazer isso sozinha? De que forma, né? Então, fui tentando, com a ajuda, né, de vocês, e consegui. Mas, assim, é um Aham. desafio, sim. Sim. E você falou dessa questão, né, lá no primeiro momento, quando você também desconhecia, né, foi muito comum isso, né, as pessoas, mas como é que pode, tá É muita atendendo assim, crítica, né? né? É. É muita A crítica. crítica, né, a pessoa eu acho assim, a gente tem que conhecer pra gente não criticar, porque a partir do momento que você, eh, entende aquela coisa, você procura o conhecimento, você para de ser ignorante. Como assim? Eu mesmo me considerava muito ignorante em relação a isso, né. Hoje não, fico pensando: "Tá, o que que eu faço no meu dia a dia que eu imagino que eu posso atender um paciente e que tá tudo certo?". Eu penso assim, se Uhum. eu tô num pronto-socorro e vou atender um paciente que, dependendo do contexto, eu não tenho que colocar a mão nele, fazer o exame físico, qual o problema? Entendeu? Uhum. "Ah, mas eu nunca vi falar". Como assim você vai atender sem colocar a mão? Vai, você tá lá presencial, às vezes você não coloca a mão, né, e aí? Sim. Isso é Vai até mudar? o ponto. É, tem casos, né, de pacientes que entram, às vezes, numa consulta de telemedicina, já atendi, que tinham acabado de sair de uma UPA ou de um pronto atendimento presencial, ou até mesmo um hospital particular, e falam: "Olha, eu vim aqui na telemedicina agora porque o atendimento lá, né, o médico não me examinou, né, então eu optei agora até por telemedicina para saber a sua opinião, né, e tal". É, E e claro que algumas vezes a gente identifica, né, que precisa do exame físico, a gente orienta o paciente: "Ó, tem exato. que fazer o exame É, físico", né. tanto é que você fala aí a respeito dos médicos de família, que Uhum. inclusive, empresas a gente percebe que, às vezes, dão preferência para médicos de família, assim, por essa questão de habilidade de transitar em várias situações, desde o Hum. idoso, a gestante, a criança, o adulto, então a gente tem essa habilidade sim, de Sim. lidar com situações, né. Quantas vezes, pela empresa, você, né, atende a criança, atende o adulto, o idoso, e a gente tem essa habilidade de conduzir. E quando a gente não Uhum. tem, por exemplo, dependendo do contexto, você vai encaminhar o paciente para um pronto-socorro, é tudo Uhum. registrado com muito cuidado, né. Por exemplo, numa empresa você tem uma equipe que você mesmo sabe que funciona assim, é uma equipe que você sinaliza lá, né, amarelo, verde, vermelho, se precisa de entrar em contato rápido, para poder certificar que Uhum. aquela criança ou aquela família, aquela pessoa recebeu o suporte, foi para o hospital. Na Unimed também, na época, eles faziam isso, você sinalizava para o time lá, né, que te dava o suporte, às vezes, inclusive, eu mesmo passei por isso na época do Covid, uma senhora idosa que fez uma teleconsulta, e ela estava cansada, estava sozinha em casa, né, e o que que você vai fazer? Vai, né, ela não tinha um saturímetro, ela tinha que ir para o hospital. Então, Hum. ok, a gente faz o encaminhamento, né, foi o que eu fiz o encaminhamento, ela não tinha condição de procurar atendimento médico sozinha, por conta própria, a empresa ficou responsável de programar, de resolver o restante para ela. Então assim, e aí? Ajudei ou não Uhum. ajudei essa pessoa? É, Fui exato, útil, é. né? Uhum. Fiz E o a que era telemedicina é certo, isso, né? é.
A telemedicina dá mais acesso às pessoas a ter um Exato. atendimento médico. Talvez ela podia ficar em casa na dúvida e E intercorresse. orar, verdade. Exatamente. Então, até que ponto, eu estou ajudando, né, a pessoa? Uhum. Claro que eu estou ajudando. Se eu for pensar, era um caso para ser atendido em casa, ficar em casa? Não, mas eu identifiquei imediatamente que Isso. aquela paciente não podia ficar em casa, né. A gente fez o Uhum. encaminhamento e ela tinha um suporte da equipe que prestava serviço para a Unimed, que referenciou ela para o pronto-socorro. E quantas vezes, na condição de plantonista lá, a gente pegava, e até hoje pega, né, às vezes encaminhamento de colegas que estão lá na telemedicina pedindo que, né, o paciente seja examinado, né, que ele tenha um exame físico. E Sim. a gente tem que olhar isso sem crítica, porque Uhum. o serviço chegou para ficar, a telemedicina chegou para É. ficar.